No programa de hoje, vamos conversar com o Leon Aguiar, diretor-geral do IDEMA, Rio Grande do Norte, que conosco vai fazer um balanço a respeito dessa gestão junto ao governo Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e também olhar um pouquinho já para o futuro, diante do fato de que a governadora Fátima Bezerra foi reeleita, e ainda destacar, dentre as várias ações, o potencial e o crescimento do Rio Grande do Norte na área de energias renováveis e, em especial, as energias eólicas. Seja bem-vindo, Leon Aguiar, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho e atualizando sobre as informações do nosso estado aqui no Rio Grande do Norte, que tem ainda a energia eólica como carro-chefe, né, e um dos principais estados onde nós temos esse potencial em crescente expansão e dando exemplo aí de desenvolvimento, de crescimento, né, com a, a facilitação, digamos, do Estado, a articulação institucional, de forma a permitir os investimentos se agregarem cada vez mais. Muito bem. Já vamos detalhar sobre a energia eólica, né? O potencial não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Nordeste, para o país, né? O papel que a gente tem o potencial de cumprir se os investimentos forem ampliados. Mas eu queria que você pudesse, de uma maneira geral, fazer um balanço, né, das principais ações que foram desenvolvidas na sua gestão ao longo do governo de Fátima Bezerra, que está caminhando para encerrar o primeiro mandato. E, sobretudo, numa coisa que eu gosto muito de lembrar as coisas que alguns esquecem. Eu me recordo que na campanha, não desta eleição, mas na da eleição anterior, havia um verdadeiro terrorismo, um medo de parte dos empresários com relação ao que seria o governo de Fátima Bezerra, principalmente na sua área, que é a área do meio ambiente, né? Empresários da indústria, de comércio e serviços, sobretudo de expectativas de instalação de novas empresas, né? De concessão de licenças. O que é que você poderia compartilhar conosco, começando o seu balanço a partir desse ponto? Olha, eu começaria falando, na verdade, reproduzindo e parafraseando a própria governadora, né? Que ela sempre se posiciona muito bem para os empresários, de que o Estado ele não está para atrapalhar, para intervir, ele está para agregar, para trabalhar junto, para planejar, evidentemente, fazendo o papel do Estado em que dê o suporte necessário para essas empresas acontecerem de uma forma sustentável e também gerando emprego, desenvolvimento e renda para a população em geral, especialmente aqueles que mais precisam, né? Então, realmente aconteceu isso, né, de um susto, né, que os empresários tinham realmente uma preocupação muito grande com o órgão de meio ambiente, porque a gente sabe que a instituição do IDEMA, como um órgão de controle do Estado, um órgão licenciador, mas também fiscalizador, ele é um órgão que, a depender do seu funcionamento, ele pode sim causar uma desaceleração, ele pode criar alguns entraves caso não tenha um funcionamento, né, com base na técnica, com base na lei e com base especialmente no diálogo, Robson. Então, eu acho que o que fez a grande diferença desse governo desde o início, né, foi essa a determinação da governadora para todos nós, foi o estabelecimento do diálogo. Então, logo no início, tinha essa resistência por parte dos setores produtivos, mas quando o governo iniciou, logo no primeiro semestre, eles sentiram esse diálogo, essa presença do IDEMA, dos órgãos vinculados ao processo, numa presença muito grande com o setor, explicando como é que o processo acontece, dando celeridade, escutando também os problemas que eram apresentados para que o órgão trabalhasse junto, replanejasse as suas ações. Então, logo no início, né, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande no licenciamento ambiental, porque quando sentamos aqui no IDEMA, né, eu particularmente não passei pela transição do governo, então realmente peguei o órgão e fui me apropriando das informações somente quando assumi, né? Eu lembro aqui que eu conversei com a governadora em 28 de dezembro de 2018, então já estava
quase na publicação, né, do ato da nomeação. Mas quando eu me deparei aqui, sentei com um corpo de assessores, né, fui me munindo de pessoas próximas que podiam subsidiar tecnicamente, explicar os elementos, e a gente foi se apropriando desse funcionamento do IDEMA, de como estávamos em dados, como é que estávamos em produção, quais eram nossas limitações também, quais eram os anseios, e a gente foi conversando com o setor. Foi conversando com o setor, mas também já trouxe um olhar que eu tinha, né, da minha experiência, que era o olhar da modernização, né? Então, eu cheguei em um órgão e a mesa que eu ocupava ela estava lotada de processos, processos físicos, processos impressos, e uma das primeiras determinações, né, que eu cheguei para a equipe técnica, cheguei para o setor de informática, foi que a gente não trabalharia mais com papel ao longo da gestão. Nós iríamos gradativamente abandonar isso, né, para moldar aos processos digitais, mas como é que a gente faria isso? Quais eram as necessidades de investimento da instituição para que ela passasse a se adaptar a essa modernização? E assim a gente foi começando aí os passos gerais, né, desse processo de apropriação do órgão ambiental, e sempre com muita orientação do governo, no sentido de trabalhar com base na técnica, com base nesse diálogo, né, e com base na agilidade também que a gente poderia dar. Como é que a gente pode estabelecer procedimentos claros, como é que a gente dá segurança jurídica aos atos, como é que a gente precisa fazer para que os empreendimentos estejam sempre na regularidade, a um passo de rapidez com que o governo esperava trazer desenvolvimento, né, diante daquele cenário crítico que a gente já enfrentava e ainda enfrenta de calamidade financeira na instituição, no Estado como um todo, né? Fizemos melhorias de contratos, né? Nossas prestações de serviço, nós revisamos todos os contratos que nós tínhamos aqui dentro do órgão, né? Barateamos muitos, outros a gente conseguiu manter aquele valor, outros a gente cancelou o contrato, fizemos novas licitações e fomos conversando com as equipes, né? Nos aproximando dos setores, entendendo as necessidades deles, dialogando quais eram os receios deles, quais eram as limitações, quais eram os processos mais complicados e o que era processo. E o medo foi-se embora. E o medo foi acabando, né? Foi reduzindo, o pessoal foi entendendo que a gente estava para somar, que a gente vinha realmente para dar resultados. E esses resultados a gente passou a colher. Quando a gente for conversando aqui para dar um balanço geral, a gente vai ver que realmente houve uma melhoria muito grande e uma produção maior, um tempo menor e com mais economia. E aí eu peço que você cite, né, os principais avanços, né, nessa área tão importante que é a área do meio ambiente, que no plano federal, inclusive, tem sido absolutamente negligenciada, sobretudo no trato com a Amazônia e com os nossos biomas, as nossas áreas que precisam de uma proteção, né? Nem ao ponto de desenvolvimento sustentável, nem isso não se chegou, né? Uma devastação completa e os resultados aí estão sendo manifestados pela natureza. Olha, Robson, eu acho que uma das coisas que nos difere bastante da atuação do governo federal, né, uma coisa que eu percebi, eu senti, porque eu conversava com pessoas do governo federal, né, eu converso com pessoas do IBAMA, eu converso com pessoas do Ministério Ambiente, de Meio Ambiente, que são pastas muito próximas à nossa, né? Nós somos o sistema de meio ambiente. E a primeira questão é o diálogo, né? Primeiro, o diálogo interno, que não existia, né? As pessoas, né, que nunca queriam se identificar, obviamente, mas havia tentativas de perseguição. Você, quando tinha um técnico que não gostava do posicionamento do técnico, tirava o técnico e mandava o cara para outro estado, outra pasta. Então, não é assim que a gente trabalha. Na verdade, nós nos aproximamos dos setores para saber o que eles precisavam, como é que a gente colaborava com eles, como é que eu dava segurança também a eles, né? E teria essa segurança e essa reciprocidade. Então, o diálogo foi diferente, né? E respondeu bastante, né? A maior parte do corpo técnico praticamente entendia as nossas percepções, e aí a gente foi construindo esse caminho, né? Então, vindo aqui a sua pergunta, né? Quais foram essas mudanças? Né? Eu vou começar pela parte da informática. Olha, eu tinha computadores na instituição, especialmente o servidor de dados que nós temos na instituição. Esse servidor de dados ele já tinha quase 10 anos sem uma atualização.
Então, existia um risco desse sistema parar de funcionar, os computadores quebrarem, os computadores que nós tínhamos no órgão eram computadores alugados, com muita limitação. Então, o técnico chegava para a gente e dizia, olha, para eu ligar meu computador, eu já perco 1 hora aguardando para o computador ligar. Depois eu vou fazer meu trabalho. Quando eu vou fazer meu trabalho, eu perco muito tempo abrindo os documentos, abrindo imagens. Então, quando eu chego ao final do expediente, ao final do dia, a minha A produção foi mínima produtividade lá embaixo, né? por uma questão tecnológica. Assim como o setor de informática disse, olha, se esse computador parar, o IDEMA vai parar, porque os processos, pelo menos os que já tinham digitalização, ele representava aproximadamente 20% da demanda do órgão, também se perderá esses dados. E os que estão tramitando fisicamente, apesar de fisicamente, esses processos podem, sem o controle digital, você perde, de alguma forma, o vínculo e o prazo desses processos. Então, a gente foi investindo aí nos servidores, né? Acho que logo de inicial foram mais de R$ 500 mil só com compra de computador para o servidor de dados. Depois nós compramos R$ 1 milhão aproximadamente com novos computadores para o corpo técnico, computadores modernos. Saímos da alocação e compramos computadores próprios, mas com prazos de garantia elásticos, 4, 5 anos de garantia, né? Então, investimos na rede do IDEMA, né? Nós tínhamos uma internet extremamente precária, caía o tempo todo, era lenta. Nos integramos à rede Giga da UFRN, que é a melhor rede de dados que nós temos no estado. Ou Então, seja, são fomos as modernizando condições de trabalho, né? o As aparato condições de para trabalho, trabalhar melhor, né? O com ambiente certeza. de trabalho, né? Então, isso deu E além resposta. disso, presidente, o que é que a gente poderia destacar mais? Por exemplo, em termos de concessão de licenças ambientais e o impacto nisso em termos de volume, de recursos que passaram a ser investidos no Rio Grande do Norte diante das licenças concedidas. Olha, para você ter ideia, Robson, um dado que é super atualizado, nós temos, comparando aí com várias gestões, eu não comparo somente com a gestão anterior, eu peguei as 4 últimas gestões do órgão, 4 anos e mais 4 anos e mais 4 anos, e nós tínhamos uma média de produção aí, inicialmente aí de 7 mil licenças por ano, depois o IDEMA passou a ter 11 mil, 11.500, e assim foi até a última gestão, entre 11 e 12 mil licenças. Nós estamos com quase 15 mil licenças emitidas agora nessa gestão. Então, isso mostra para você a quantidade de processos que foram emitidos, né? Ainda vamos até o final de dezembro, né? A contagem. Então, acredito que isso vai ser um grande recorde do órgão ambiental. Isso demonstra também investimento. Ora, não são só os processos represados. Muito provavelmente, durante a gestão, o governo conseguiu atrair investimentos que demandavam o órgão ambiental nesses processos. No E aí, passado, muitos desistiam dos investimentos porque esbarrava na na dificuldade de burocracia, conseguir uma licença, né? isso. Aí, um segundo dado que complementa esse primeiro, que poucos sabem, mas nós fomos no tempo de tramitação. Então, esse tempo de tramitação, ele é muito questionado pelo corpo empresarial, né? Ninguém gosta de esperar, né? Então, eles pedem, na verdade, não facilidade no processo, não flexibilização, eles pedem celeridade. Então, é tentar Que fazer seja essa rápido, né? liquidação, de ser rápido, mantendo a segurança. A quantidade em dias, né, a média de quantidade em dias que nós tínhamos até 2020, nós tínhamos 255 dias de tramitação. Essa era uma média geral de todos os processos. Em 2021, conseguimos reduzir para uma ordem aí de 180 dias, em média, e agora nós estamos com uma faixa de 90 dias de tramitação, em média. Ou seja, passamos de 255 dias para 90. Isso se revelou surpreendente aqui para toda a equipe técnica, inclusive. Por quê? Porque a gente foi trabalhando com metas, né? Se o setor tinha 10 pareceres por mês, eu cheguei para eles e lancei o desafio. O que é que vocês precisam para fazer 20 processos? E assim a gente foi expandindo e tentando ver o que é que criava gargalo, o que é que trazia insegurança, separava esses processos, traçava no planejamento com uma nova metodologia de análise e depois voltava e resolvia uma série de processos que estavam bloqueando. Então, a gente fez essa separação do que é simples, que é habitual e tem que sair rapidamente, daquilo que é complexo, que eu tenho que tratar diferente. Então, acho que isso foi muito bom e tem dado essa resposta, esse resultado que é
eu acabei de mencionar em termos quantitativos. Sem dúvida. E vamos falar sobre as energias eólicas, né? Dentre tantas áreas de concessão dessas licenças, mais de 15 mil licenças ao longo desse tempo, na sua gestão, a gestão da professora Fátima Bezerra. Então, fala agora sobre na área das energias renováveis e em especial das eólicas. O que é que a gente tem de dados, de informação? Olha, o setor eólico, assim como os outros setores produtivos, nós tivemos que fazer um balanço muito grande para conseguir chegar aos resultados que nós temos hoje. Nós conversamos muito com eles porque fomos muito cobrados, né, em termos de celeridade. É um setor diferente porque tem alguns prazos que são regimentais da ANEEL, por exemplo, e eles, se não concorrerem com os projetos, poderiam perder esse prazo, e o que seria ruim também para o próprio Estado, porque teríamos menos investidores. Então, era uma força-tarefa conjunta e com relações institucionais. Mas também jogamos a responsabilidade para o empresariado, de forma geral, e também para o setor de energia, que o órgão ambiental ele não caminha sozinho. Essa análise ela não é só do IDEMA. Na verdade, o IDEMA analisa aquilo que é apresentado. Se o que eu recebo é ruim, não tem as informações necessárias para subsidiar uma tomada de decisão, obviamente que será negado, será questionado, sob pena de trazer insegurança jurídica e problemas judiciais para o corpo técnico e para os gestores e para o próprio empreendedor no futuro. Então, a gente conseguiu ir fazendo capacitações e alinhamentos para mostrar a eles os gargalos de por que os processos paravam e o que é que eles precisavam melhorar. Assim como eles criticavam os posicionamentos do IDEMA e a gente se explicava e, quando achava necessário, se ajustava àquelas necessidades. Então, essa relação foi muito importante logo no início. Nós conseguimos, com o corpo técnico, e dando conta desses prazos, não dava para salvar tudo, porque tinham ainda os processos eficientes, mas conseguimos aprovar quase tudo. E foi esse quase tudo que garantia eles concorrerem aos leilões, e por isso que a gente tem tanto empreendimento no Rio Grande do Norte. Assim como temos uma infraestrutura de escoamento que permite ainda a interligação desses parques, coisa que alguns estados já estão deficientes nessa infraestrutura. Porque hoje a gente corre atrás de mais infraestrutura para recepcionar, inclusive, o offshore que virá daqui a pouco. Então, a gente foi conversando com o pessoal, né? Eu tenho até dados aproximados aqui, da ordem, em 2019, da ordem de 117 processos que a gente licenciou. Em 2020, isso foi aumentando para 200 e alguma coisa. Hoje, a gente está batendo quase os 300 processos, né, em 2022. Então, são muitos pedidos de licenciamento que a gente teve que se ajustar para conseguir emitir tamanha quantidade. E esse conjunto de relações foi com o empreendedor, foi com os consultores do empreendedor, foi com o INCRA, foi com o IFAM, porque não passa só pelo IDEMA. Então, a São relação vários órgãos, né? institucional, uma relação republicana foi o feito aqui e a exigência que a governadora sempre pediu, independentemente de quem está na gestão, quem está na área. O que a gente precisava era resolver os problemas e trazer segurança. Então, o setor de energia continua em alta, né? Nós temos aí uma quantidade de empreendimentos em instalação que vai aumentar muito nos próximos anos, né? Nós temos bilhões aí em investimentos, e a gente espera conseguir dar resposta a essa instalação e, em seguida, a operação, né? Com certeza, em 2024, 2025, haverá uma nova leva de empreendimentos com tecnologias diferentes. Esse setor ele muda a tecnologia muito rapidamente e a gente hoje passa por alguns desafios, que não é só o licenciamento ambiental, é o diálogo com o empreendedor e o diálogo com os movimentos sociais, que também questionam muito os impactos dos empreendimentos. A gente tem muito a esclarecer e muita conversa pela frente para poder compatibilizar essas relações e tentar reduzir os impactos, que é o papel do IDEM. E, de modo geral, o que é que se tem algum valor, algum montante que se espera de investimento no estado do Rio Grande do Norte a partir das energias renováveis? Olha, eu vou parafrasear aqui o que eu escutei da Abeólica logo no meio desse ano, 2022. A Abeólica, ela disse que, na verdade, a quantidade de gigas que nós temos hoje é aproximadamente 7 gigas de energia. Nós vamos dobrar essa quantidade, vamos chegar aos 14 gigas, 15 gigas até 2025, salvo engano. E na ordem financeira, são investimentos que podem chegar aí a um pouco mais de 40 bilhões de reais. Então, é essa
a quantidade aí de cálculos, né, dos estimativas econômicas que nós temos aí à frente num período tão curto, né? Sem dúvida. E o que é o offshore? Explicando para o pessoal que não conhece, não tem essa informação, não o que é que diz respeito a esses investimentos offshore, quando a gente trata de energias eólicas, essas energias renováveis? Isso, assim como a atividade de energia renovável, seja dos ventos, seja solar, nós tínhamos já o petróleo e o gás. Então, o que é o onshore? O onshore são aqueles empreendimentos na área continental, na terra, né? Então, nós temos no estado do Rio Grande do Norte, o IDEMA é responsável por esse licenciamento onshore, né, continental. E a parte offshore, no mar, a No parte mar, externa, na plataforma marinha, né? A competência são áreas da União, geridas pelo patrimônio da União, mas o controle ambiental é responsabilidade do IBAMA. Então, os empreendimentos offshore que virão aí de energia eólica, solar e a continuidade de petróleo e gás, eles passam a ser competência do IBAMA, né? E a gente tem conhecimento, até porque a gente tem acompanhado esse desenvolvimento. A gente já tem aí pelo menos 5 ou são 7 licenciamentos transitando em nível federal. Em algum momento, evidentemente, haverá uma relação IBAMA e IDEMA, porque essa infraestrutura que está lá no mar, com certeza alcança o continente, seja em linhas de transmissão, provavelmente seremos demandados para as linhas de transmissão. Às vezes há um impacto numa unidade de conservação do Estado, aí o IDEMA será obrigado a se manifestar. Então, algumas relações acontecerão. É possível que haja algum tipo de acordo entre o IBAMA e o IDEMA, isso vai depender muito do governo federal, se estabelecerá essa relação e se for de interesse do Estado também. A questão de trabalhos em parceria, porque o licenciamento, apesar de ser responsabilidade de um único ente, é possível fazer convênio para trabalhar conjuntamente, ou, dependendo da situação, é possível se delegar o licenciamento para outro ente. Então, isso tudo depende de arranjos e da capacidade de estrutura. Às vezes isso é feito quando o Estado demonstra, por exemplo, que tem uma grande competência, uma equipe, uma estrutura para administrar aquilo, né? Alguns licenciamentos, por exemplo, de energia eólica onshore, que acontece aqui na divisa com o Ceará, na divisa com a Paraíba, acaba sendo o IDEMA em Estado a querer se manifestar se quer licenciar, mesmo que entre no território vizinho, quando o IBAMA delega a competência para nós. perfeito. E uma última palavra em relação a áreas de proteção ambiental, né? Como é que têm sido tratadas e como é que tem sido essa questão de concessão de uma maneira mais objetiva, mais rápida, essa concessão de licenças em determinadas áreas? Isso, nós sempre temos nos preocupado, né, em relação ao zoneamento onde esses empreendimentos acontecem. Então, nós temos dois caminhos aqui que a gente tem praticado, tem acontecido. Um é a construção de uma regulamentação estadual. Então, nós temos hoje uma minuta de resolução que já submetemos ao CONEMA, né, acredito que foi no mês de agosto ainda. Então, a gente está aguardando a votação pelo CONEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que vai regrar esse licenciamento ambiental do onshore, de como funciona a energia renovável em terra, quais são os estudos requeridos, quais são as zonas mais sensíveis que serão exigidas a complexidade na análise, né? E ela já orienta onde é que o Estado percebe essa fragilidade, né? O outro caminho são as questões das próprias compensações. Esses empreendimentos vêm acontecendo, irão acontecer, não são só eles, outras atividades também ocupam o território, e tudo isso gera impacto, né, do ponto de vista físico, social, econômico. Então, o Estado vem se antecipando na criação de áreas protegidas, né? Nós criamos recentemente, ainda no mês de julho, o Monumento Natural Cavernas de Martins, que é a primeira unidade de conservação nessa categoria de monumento natural, a Mona Martins, que nós chamamos, fica lá na região do Alto Oeste, pega não só Martins, mas pega ali o vizinho Marizal e um pouco de Porto Alegre, e essa é uma área de proteção integral a maior do estado, no bioma caatinga, né? Então, isso já sinaliza a nossa preocupação, não só com as cavernas, mas com o bioma caatinga. E estamos atualmente estudando a criação de uma área de proteção também, uma unidade de conservação, perdão, provavelmente do tipo refúgio ecológico, que são voltadas para a fauna, na região do Seridó. Então, estamos estudando com a equipe aqui, com parcerias com a universidade, e já é fruto, inclusive, dessas discussões com os movimentos sociais
que nos colocam essa demanda, né? A sociedade tem percebido e quer novas áreas protegidas, né? Que podem ser criadas por municípios, pelo Estado ou pela União. Então, atualmente, o IDEMA tem tentado fazer o seu papel de criar novas áreas protegidas dentro desse contexto de impactos e nas áreas que mais a gente tem potencial de criação. Eu acho que teremos aí cumprindo algumas metas, inclusive de cobrança internacional. Essas áreas protegidas, elas também são abordadas pela ONU, pela COP, por países vizinhos que têm parcerias com o Estado, né? Se você observar, não é só ter energia renovável, é ter energia renovável, é ter menos desmatamento, é eliminar lixão e é ter territórios protegidos que garantam a perpetuidade dos nossos ecossistemas. E é possível fazer tudo isso, né? Muito bem. Isso. Bom, quero agradecer a participação do diretor-presidente do IDEMA Rio Grande do Norte, Leão Aguiar, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu queria agradecer mais uma vez, Robson, pela oportunidade. Na verdade, o Rio Grande do Norte hoje tem um órgão ambiental moderno, estruturado, com várias soluções encaminhadas que trazem a celeridade, trazem uma segurança jurídica. É verdade que temos muito a avançar. A governadora tem visto a nossa deficiência do ponto de vista de pessoal. Isso é uma situação caótica do Estado como um todo, e tem sempre colocado a necessidade de fazermos um concurso para garantir uma memória, garantir um servidor público qualificado à nossa instituição. Então, estamos perseguindo esse concurso através do Judiciário, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte ainda enfrenta a lei de responsabilidade fiscal, está acima do gasto com pessoal, mas estamos tentando judicialmente trazer esse concurso para que a gente não tenha um órgão tão importante, tão dinâmico, que merece tanto essa atenção. A gente está vendo respostas e resultados, e que precisa ter realmente um equilíbrio, uma atenção especial para que a gente garanta um Rio Grande do Norte futuro com investimentos seguros, com regularidade, trazendo sempre para a legalidade e garantindo a qualidade do meio ambiente que a população precisa, quer, e que a gente tem compromisso nacional e internacional a ser levado adiante. Então, estamos à disposição e realmente fico agradecido aqui por mais essa conversa com você, sempre tão franca e tão aberta. Muito obrigado, presidente.